Não foi por causa de algo que ele fez, mas sim por aquilo que ele deixou de fazer. Ele não fez nenhum gesto desnecessário. Meryl Streep não costuma fazer revelações pessoais controversas. Por quase 5 décadas, ela foi a figura mais reservada e poderosa de Hollywood, desviando perguntas sobre sua vida pessoal com charme e táticas de redirecionamento que deixariam qualquer político com inveja. Então, quando a notícia de que ela e o escultor Don Gummer estavam discretamente separados desde 2017 veio à tona em 2023, o mundo inteiro ficou boquiaberto. Eles foram casados por 45 anos, criaram 4 filhos bem-sucedidos e pareciam ser um dos raros casais de Hollywood que realmente faziam o relacionamento funcionar. Acontece que eles já viviam vidas separadas há 6 anos e ninguém percebeu porque Meryl é simplesmente muito boa em controlar sua narrativa. Mas o anúncio da separação não foi a verdadeira bomba. Isso aconteceu mais tarde em uma entrevista reflexiva, onde Meryl, agora com 76 anos e aparentemente cansada de manter fachadas, começou a falar sobre amor de uma maneira que nunca havia feito antes. O entrevistador perguntou sobre seu maior romance, claramente esperando que ela homenageasse Dawn e as décadas que passaram juntos. Em vez disso, Meryl ficou com um olhar distante e começou a falar sobre um homem que mudou tudo. Um amor tão profundo que se tornou a referência para todas as emoções que ela interpretou na tela. Ela não disse o nome de Don. Então quem era ele? Por que terminou? Preparem-se, porque vamos desvendar a história de amor mais comovente de Hollywood. A escolha impossível que uma jovem atriz fez e porque ela levou quase meio século para dizer isso em voz alta. Quando Meryl encontrou sua alma gêmea, antes de Meryl ser Meryl Streep, ela era Mary Louise Streep, de Bernardsville, Nova Jersey, líder de torcida e rainha do baile que se tornou atriz quase por acaso. Ela foi para a Vassar College esperando estudar direito ou algo prático, mas o departamento de teatro a cativou e nunca mais a largou. Quando chegou à escola de drama de Yale em 1972, já era considerada a atriz mais talentosa que alguém já tinha visto. Não atriz-atriz. Ela exigia o respeito desse título antes que qualquer outra pessoa sequer pensasse em linguagem de gênero no teatro. Yale era intensa e competitiva, repleta de pessoas brilhantes que haviam sido as melhores em seus respectivos colégios e faculdades e que de repente competiam entre si por migalhas de reconhecimento de professores tiranos. Meryl prosperou nesse ambiente de alta pressão, mas também aprendeu a manter sua vida pessoal separada de suas ambições profissionais. Namorou colegas, teve seus romances no teatro, mas nada que ameaçasse desviar sua trajetória. Depois de se formar em 1975, mudou-se para Nova York e começou a trabalhar no teatro, fazendo peças de Shakespeare em parques e produções off-Broadway que pagavam quase nada, mas lhe davam credibilidade. Então, em 1976, foi escalada para uma produção de medida por medida no Public Theatre, e foi lá que conheceu John Cazale. Ele já era uma figura conhecida 14 anos mais velho que ela, que tinha 26 CTI, com créditos em filmes como O Poderoso Chefão e O Poderoso Chefão, Parte 2, onde interpretou Fredo, o irmão fraco que todos se lembram. Também atuou em Um Dia de Cão com Al Pacino, consolidando-se como um dos atores de personagens mais talentosos de sua geração. Ele não era um galã convencional meio desengonçado com cabelos ralos e uma intensidade que ou atraía ou assustava. Meryl se sentiu atraída imediatamente. A conexão entre eles foi aparentemente instantânea e avassaladora de uma forma que Meryl, sempre a profissional controlada, jamais havia experimentado. Eles foram morar juntos quase imediatamente, o que era surpreendente para alguém tão cautelosa quanto Meryl costumava ser com suas escolhas. Amigos daquela época se lembram deles como inseparáveis, completando as frases um do outro e tendo conversas inteiras apenas com olhares. Eles foram escalados juntos para o filme O Franco Atirador, em 1977. E assistir às cenas deles naquele filme agora, sabendo o que acontecia nos bastidores, é quase insuportável. O amor entre eles era tão óbvio que a câmera não pôde deixar de captá-lo. A tragédia que definiu tudo. É aqui que a história passa de romântica para devastadora. Durante as filmagens de O Franco Atirador,
John começou a ter problemas de saúde. Ele tossia constantemente, perdia peso e parecia cada vez mais frágil. O diagnóstico veio em 1977. Câncer de pulmão avançado que já havia se espalhado. Ele tinha 42 anos e estava no auge de sua carreira como ator, profundamente apaixonado por uma mulher que estava prestes a se tornar a maior estrela de Hollywood, e seu corpo o estava traindo da maneira mais cruel possível. O estúdio queria demiti-lo do filme O Franco Atirador. As seguradoras se recusaram a cobrir alguém com doença terminal. Os contadores se preocuparam com atrasos na produção. Os executivos sugeriram reformulação do elenco. Meryl ameaçou abandonar o filme se substituíssem John. E como ela estava se tornando rapidamente a atriz mais requisitada do ramo, eles a ouviram. O diretor Michael Cimino manteve John no filme e Meryl basicamente pagou pelo tratamento médico contínuo dele com seus próprios ganhos que cresciam rapidamente. Ela tinha 28 anos, sua carreira estava em ascensão e ela passava cada momento livre cuidando de um homem que estava morrendo. As pessoas que trabalharam naquele filme lembram-se do profissionalismo de Meryl durante o dia e da sua devastação à noite. Ela acertava uma tomada após a outra e depois corria de volta para onde John estivesse descansando para ver como ele estava. Ela aprendeu a administrar os medicamentos dele e a ajudá-lo quando ele estava fraco demais para se mover sozinho. Ela manteve a calma quando estava com medo do que estava por vir. Os amigos imploraram para que ela se protegesse emocionalmente, para que criasse alguma distância para que a morte inevitável dele não a destruísse. Ela os ignorou completamente. Qualquer que fosse o tempo que restasse a John, ela estaria lá para tudo. John Cazale faleceu em 12 de março de 1978 com Meryl ao seu lado. O filme O Franco Atirador só seria lançado no final daquele ano, o que significa que John nunca chegou a ver a versão final. Nunca soube que seria indicado a melhor filme. Nunca experimentou o reconhecimento póstumo de sua última atuação. Ele morreu aos 42 anos tendo feito exatamente 5 longas-metragens em sua carreira, todos eles indicados a melhor filme. Esse é um legado que a maioria dos atores mataria para ter, mas também representa uma carreira brutalmente interrompida. Meryl tinha 28 anos, estava com o coração partido além das palavras, e de repente sem teto, pois eles estavam morando no apartamento de John. A recuperação durou 45 anos. É aqui que a história se complica de maneiras que Meryl só agora está disposta a reconhecer. O irmão de John, Don Gummer, era escultor e trabalhava no Paquistão quando seu irmão adoeceu. Quando John morreu, Don voltou para Nova York e deixou Meryl ficar em seu apartamento, pois ela literalmente não tinha para onde ir. Don era gentil, carinhoso e estava triste pela morte do irmão dele, enquanto Meryl estava devastada, perdida e provavelmente sem conseguir pensar com clareza. Eles começaram a passar tempo juntos, porque ambos estavam sofrendo pela perda da mesma pessoa. E, de alguma forma, essa dor se transformou em algo mais. 6 meses após a morte de John, Meryl casou-se com Don Gummer em 30 de setembro de 1978. Menos de meio ano depois de perder aquele que ela mais tarde reconheceria como o amor de sua vida, ela se casou com o irmão dele. As pessoas podem interpretar essa cronologia como quiserem, mas eis o que parece ser verdade. Meryl estava arrasada e Don se ofereceu. Estabilidade quando tudo o mais parecia caótico. Ele estava seguro onde John havia sido absorvente. Ele estava disponível onde John havia se tornado tragicamente indisponível. E Meryl, que acabara de ver alguém falecer lentamente, apesar de seus melhores esforços para salvá-lo, provavelmente precisava de segurança mais do que de paixão. Eles construíram o que, visto de fora, parecia uma vida ideal. O filho Henry nasceu em 1979, seguido pelas filhas Mai em 1983, Grace em 1986 e Louisa em 1991. Don continuou seu trabalho de escultura, enquanto Meryl se tornava a atriz mais premiada da história do cinema. Eles compraram uma casa em Connecticut, longe do caos de Hollywood, e criaram seus filhos com uma normalidade impressionante considerando a fama da mãe. Don se manteve completamente fora dos holofotes. Nunca deu entrevistas. Nunca tentou usar a fama de Meryl para seu próprio benefício.
Ele simplesmente fez sua arte, criou seus filhos e deixou sua esposa ser quem ela precisava ser profissionalmente. Mas eis algo que ninguém comentava até recentemente: eles estavam vivendo vidas cada vez mais separadas. Don permaneceu em Connecticut, criando esculturas. Mariel estava constantemente filmando em locações ao redor do mundo. Eles passavam semanas sem se ver, mantendo o que parecia um casamento, mas que funcionava mais como um acordo respeitoso de coparentalidade entre duas pessoas que realmente gostavam uma da outra, mas talvez não estivessem apaixonadas. Quando anunciaram a separação em 2023, o comunicado revelou que, na verdade, já moravam separados desde 2017. São 6 anos mantendo a aparência de casamento, enquanto, em particular, reconheciam que ele havia acabado. Muito civilizado, muito maduro e profundamente triste, se você pensar bem. Os homens que ela não escolheu. Entre a morte de John em 1978 e sua atual separação de Dawn, Mariel trabalhou com praticamente todos os grandes atores das últimas 4 décadas, e a química que ela demonstrava em cena às vezes gerava rumores fora dela. Robert De Niro foi seu colega de elenco tanto em O Franco Atirador quanto em Apaixonando-se. E a química entre eles nesse segundo filme era tão palpável que as pessoas chegaram a comentar sobre um possível caso. Ambos sempre negaram. Mas ao assistir a Falling in Love Now, você entende por que as pessoas se perguntavam. Eles interpretam um casal que se conhece por acaso e se apaixona apesar de seus compromissos anteriores. E a autenticidade emocional chega a ser quase documental. Depois houve Dustin Hoffman durante as filmagens de Kramer vs. Kramer, embora aquele relacionamento fosse mais tóxico do que romântico. Alega-se que Hoffman usou o método de atuação como desculpa para um comportamento genuinamente cruel, dando tapas em Mariel, sem aviso prévio, em algumas cenas, para obter reações autênticas de choque e dor. Ela ainda estava fragilizada pela morte de John, e Hoffman explorou esse luto para tornar o filme mais realista. Mariel ganhou seu primeiro Oscar por essa atuação, mas desde então tem se mostrado notavelmente fria com Hoffman. Algumas relações não têm a ver com amor. Trata-se de sobreviver ao narcisismo alheio e sair mais forte dessa situação. A questão mais interessante é se Mariel alguma vez considerou seriamente construir algo com alguém que não fosse Dawn. Jack Nicholson certamente tentou usar seu famoso charme com ela durante as filmagens de Iron Weed em 1987. Mas Mariel tinha 4 filhos em casa e nenhum interesse em se tornar mais uma conquista na lista de conquistas amorosas dele. Clint Eastwood a dirigiu em As Pontes de Madison County em 1995, onde ela interpretou uma mulher que tem um caso com um fotógrafo enquanto sua família está fora. A ironia daquela história sobre uma mulher que escolheu o dever em vez da paixão, que escolheu o marido estável em vez do estranho excitante, provavelmente não passou despercebida por Mariel. A arte imitando a vida até mesmo na resignação agridoce das cenas finais. É por isso que ela está dizendo a verdade agora. Então, por que aos 76 anos Mariel está de repente disposta a reconhecer que John Cazale foi o amor da sua vida, enquanto Don Gummer foi o homem com quem ela construiu uma vida? Parte disso se deve simplesmente ao momento oportuno. Ela e Don estão separados. Os filhos cresceram e formaram suas próprias famílias, e manter a fachada de um casamento perfeito não tem mais propósito. A separação a libertou para falar com mais honestidade sobre seu passado amoroso, sem sentir que está traindo o pai de seus filhos ou confundindo seus netos. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Algo sobre mortalidade, legado e o desejo de que o registro reflita a verdade antes que seja tarde demais. Mariel tem 76 anos, a mesma idade que John teria se tivesse vivido mais 34 anos. Ela viveu uma vida inteira desde a morte dele. Realizou coisas que pareciam impossíveis. Criou filhos e construiu uma carreira que sobreviverá a todos nós. Mas ela também carregou esse fantasma consigo durante todo esse tempo. Essa memória de um amor tão intenso que se tornou o modelo para cada emoção que ela teve que retratar na tela. Cada vez que Mariel interpretou a dor da perda, ela canalizou a experiência de perder John. A escolha de Sofia em 1982, apenas 4 anos após a morte dele, exigiu que ela retratasse a perda mais devastadora imaginável. E a crueza daquela atuação vinha de um lugar de luto genuíno e não cicatrizado. O próprio filme O Franco Atirador
tornou-se um documento de como ela assistiu à deterioração de alguém que amava em tempo real. Mesmo seus trabalhos posteriores, filmes em que interpreta mulheres fazendo escolhas impossíveis ou vivendo com arrependimento, carregam ecos da escolha que fez aos 28 anos de se casar com Dawn, em vez de permanecer solteira e honrar a memória de John de outra forma. A confissão não se trata de diminuir Dawn ou os 45 anos que passaram juntos. Trata-se de reconhecer que a vida é confusa e complicada, que você pode amar várias pessoas de maneiras diferentes, e que o amor que te transforma nem sempre é o amor que você consegue manter. Meryl manteve John vivo através de seu trabalho, através da intensidade que imprimia a cada papel, através do padrão de verdade emocional que exigia de si mesma. Mas ela construiu sua vida real com Dawn, criou seus filhos com ele, envelheceu ao seu lado mesmo enquanto se distanciavam. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. Ambos os amores podem importar. E só agora, aos 76 anos e finalmente livre das aparências, ela consegue dizer isso em voz alta. Os dois tipos de amor. O que a confissão de Meryl realmente revela é algo que nossa cultura não gosta de admitir. Existem diferentes tipos de amor, e o amor apaixonado e avassalador nem sempre é o que nos sustenta nas realidades mundanas de construir uma vida. John Cazalo era fogo e intensidade, colaboração artística e a sensação de ser completamente compreendida por outra pessoa. Esse tipo de amor é inebriante e transformador e provavelmente insustentável a longo prazo, mesmo que ele tivesse vivido. As mesmas coisas que o tornaram profundo, o foco obsessivo um no outro, a intensidade emocional, a fusão completa das vidas pessoal e profissional. Essas coisas queimam com força e rapidez. Don Gummer era segurança, estabilidade e companheirismo sem drama. Ele deu a Meryl espaço para ser ela mesma, nunca competiu com sua carreira, apoiou suas ambições sem precisar ser o centro do seu universo. Esse tipo de amor é mais silencioso, mais fácil de dar como certo e absolutamente essencial para a logística tediosa de criar filhos, construir uma casa e manter a sanidade em meio a décadas de caos. Não é sexy. Não rende bons filmes, mas é o que permite que as pessoas realmente funcionem no mundo. A tragédia é que Meryl experimentou esses dois tipos de amor sequencialmente, em vez de encontrá-los combinados em uma só pessoa. Ela viveu uma paixão transformadora com John, depois o perdeu e teve que se reconstruir do zero. Encontrou uma parceria duradoura com Dawn, mas nunca mais sentiu a intensidade avassaladora que sentira com John. E por 45 anos, manteve essa verdade em segredo, representando o papel de uma mulher feliz no casamento, enquanto sabia secretamente que seu casamento, por mais bem-sucedido que fosse na prática, não era o grande romance de sua vida. Isso não é uma crítica a Dawn, que segundo todos os relatos foi um bom marido e pai. É apenas a realidade de que ser bom não é o mesmo que ser tudo. Agora, aos 76 anos e separada, Meryl finalmente pode admitir que passou a maior parte da sua vida adulta lamentando o que poderia ter sido enquanto se mostrava grata pelo que de fato foi. Ela pode honrar a memória de John sem fingir que Dawn era algo que ele não era. Ela pode reconhecer que fez a escolha prática aos 28 anos, casou-se com alguém que lhe proporcionava segurança quando ainda se recuperava da perda e construiu uma boa vida, mesmo que não tenha sido a vida apaixonada que viveu brevemente. Esse tipo de honestidade é raro e valioso, especialmente vindo de alguém da estatura de Meryl, que poderia facilmente manter o conto de fadas para sempre. O que acontece depois da confissão? A pergunta que todos fazem é o que Meryl faz com essa verdade. Agora que ela veio à tona aos 76 anos separada, mas não divorciada, ela vive sozinha provavelmente pela primeira vez desde os seus 20 e poucos anos. Seus filhos já são adultos e têm suas próprias famílias. Sua carreira continua com o tipo de escolhas seletivas que vem de não ter mais nada a provar. Ela pode fazer os filmes que lhe interessam, dizer não a todo o resto e passar o tempo como quiser, sem dar satisfações a ninguém. Há algo poderoso em uma mulher nessa idade assumir toda a sua história amorosa sem vergonha ou desculpas. A sociedade espera que as mulheres mais velhas, especialmente aquelas que foram casadas por décadas, mantenham certas ilusões sobre seus relacionamentos.
Queremos que elas digam que seus maridos eram suas almas gêmeas, que o casamento foi maravilhoso, que não tem arrependimentos. Mariel está dizendo que na verdade foi complicado. Eu amei um homem completamente e o perdi. Construí uma vida com outro homem por necessidade e por luto. Ambas as coisas me moldaram. Nenhuma delas é a história completa. A confissão também reformula a maneira como entendemos toda a sua carreira. Cada atuação devastadora, cada momento de emoção crua que fez o público chorar. Cada vez que ela se entregava completamente a uma personagem, a ponto de nos esquecermos de que estávamos assistindo a Meryl Streep. Tudo isso era impulsionado por essa dor não processada e por essa compreensão da perda que vinha da experiência vivida. Ela não apenas estudou a dor de um coração partido, ela a personificou. A morte de John Cazale lhe deu acesso a profundezas emocionais que a maioria dos atores passa a carreira inteira tentando fingir. E ela canalizou essa dor em arte que sobreviverá a todos nós. Aos 76 anos, Meryl Streep tem tudo. 3 Oscars com 21 indicações, 4 filhos, 7 netos. Uma carreira que redefiniu o que é possível para as mulheres em Hollywood e o respeito universal de praticamente todos na indústria. Mas agora ela volta para casa sozinha, para uma casa sem amanhecer, para uma vida sem John, para memórias do que foi e do que poderia ter sido. E talvez seja exatamente assim que ela queira. Finalmente livre para ser honesta sobre seu coração complicado. Finalmente capaz de honrar o amor que mais importava, mesmo que tenha durado tão pouco. A confissão não era sobre arrependimento, era sobre a verdade. E a verdade é que John Cazale foi o amor da sua vida. Mas Don Gummer era a sua vida. Ambos importavam, ambos a moldaram, mas apenas um a fazia sentir-se completamente viva.